Esse canal tá mudando. Todo mundo vai pra Portugal, né? Todo mundo não, né? Há bastante gente. Muita gente. Eu amo esse país muito. Oi. Oi, pessoal. Esse canal tá mudando. O canal ele foi criado simplesmente para eu gravar mesmo, porque eu adoro gravar, sempre gostei, mas eu gravava muito no Instagram. E eu comecei a gostar de gravar pro YouTube, de deixar eternizado algumas coisas. Mas o canal tá mudando. Isso porque a nossa vida tá mudando, né, amor? Com certeza. E mudando drasticamente, eu diria, porque é uma mudança de vida, né? Eu acho que acho que é a maior mudança de toda a nossa vida. Nós vamos fazer 14 anos de casado mês que vem. E nesses 14 anos a gente já mudou de casa algumas vezes, de bairro. Mas a gente nunca mudou de cidade, por exemplo. Aliás... Mudou, mas foi uma mudança muito pequena, né? Porque a gente mora em Santa Bárbara do Oeste. E a gente morava em Americana. Só que Santa Bárbara do Oeste e Americana, ela é dividida praticamente por uma avenida. É como se fosse uma cidade só. Não é como você pegar uma estrada e mudar para uma outra cidade. Não, Americana e Santa Bárbara, quem conhece aqui sabe que na mesma avenida passam as duas cidades. Então a gente fala que mudou de cidade, mas nem parece, sabe? Não muda quase nada, né? Então essa mudança é muito diferente. Essa mudança, ela é muito radical, uma coisa que vai transformar a nossa vida de uma forma assim, que na verdade eu queria muito essa transformação, essa mudança. Era um sonho meu desde a infância, eu sempre sonhei com essa possibilidade e eu sou muito sortuda por ter casado com você. Eu acho que esse sonho primeiro sempre foi seu. Né? Não era o meu sonho fazer esse tipo de mudança, mas eu confesso que quando eu abri o coração e falei com Deus que a minha vida ela é direcionada 100% por Deus, as minhas vontades elas não são mais importantes que a dele. E quando eu abri o meu coração e comecei a orar e falar com Deus, ele direcionou, mas não da forma que a gente queria inicialmente, né? É uma história muito longa, gente, porque assim, eu sempre quis essa mudança e vocês já vão saber do que se trata. E durante todos esses anos de casado eu sempre conversava com o Taigo e eu falava, mas você não tem essa vontade? Ele falava, não tenho. E eu ficava meio inconformada, porque era o meu sonho. Então se você é casado e você tem um sonho e o seu companheiro, sua companheira não tem o mesmo sonho, é um sonho frustrado, né? Concorda? E eu lancei esse sonho nas mãos de Deus e comecei a orar e falar com o Senhor e assim, milagrosamente, o meu marido passou a sonhar o mesmo sonho que eu, de repente, realmente da noite pro dia, do dia pra noite. Mas é porque o homem, ele tem uma maneira diferente de ser. O homem, ele tem que estabelecer um território, ele quer ter uma casa, ele quer ter um trabalho por anos. Estabilidade. E eu pensava muito nisso, né? Uma estabilidade, casa. Tanto é que eu conquistei isso, né? Com muito trabalho. Então você pensar em desfazer tudo isso ou ter uma mudança drástica, começar do zero. Para quem é bem conservador, começar do zero, isso é bem complicado. Então foi Deus mesmo que... foi Deus. Mas como eu disse, foi Deus, mas os nossos pensamentos eram totalmente contrário de tudo que Deus fez nesse momento, né? Porque apesar dele ter concordado, a linha de pensamento foi para um lado. E aí, conforme a gente continuou orando para que Deus direcionasse as nossas vidas, o caminho foi mudando, porque afinal de contas, se você coloca nas mãos de Deus, não é mais a sua vontade, então, né? É a vontade de Deus que tem que prevalecer. E o Senhor permitiu essa mudança, mas não para onde a gente queria se mudar. Essa é uma história bem comprida, né? Bem comprida.
E Se a gente for falar tudo aqui, eu acho que a gente vai ficar horas aqui. o mais importante de vocês saberem é sobre essa mudança que vai acontecer no canal, tanto de tipo de conteúdo, de estrutura, da forma de gravar, como geograficamente falando, o lugar, a cidade. Não será mais aqui, nessa casa, nesse cenário que vocês estão acostumados a ver nos vídeos. Mas também não foi já de cara onde a gente imaginou que seria, né? Era um lugar, e aí de repente era outro lugar. Foram 3, né? E até que de repente a gente entendeu o lugar que Deus direcionou a gente. E era um lugar que a gente não imaginava, era um lugar que eu amo desde criança. Desde criança eu amo esse lugar. A gente não queria, por vários motivos, mas quando Deus começou a mostrar que realmente era lá, o meu coração se alegrou, o meu coração ficou em paz. E eu tô muito radiante, tô aqui me segurando, mas eu tô muito feliz, eu tô muito radiante e louca pra ir embora. Eu sempre falo pro Thay, amor, tô louca pra ir embora, quero muito ir embora. Imagina o que eu tô passando. A gente, como casal, a gente é bem unido, e eu vejo o cuidado de Deus, porque o que a gente pensava anteriormente, no começo, hoje já não tá mais no nosso coração. Não. E o que a gente não queria inicialmente, hoje está no nosso coração. Então é assim que Deus trabalha. Quando você abre o seu coração realmente, deixa Ele fazer a vontade, muitas vezes o que para você era ruim, Deus vai mostrando para você que é ali que Ele quer você. E é ali que Ele quer te plantar, é ali que Ele quer te conduzir para que você tenha uma nova vida, né? Então acho que a gente abrindo o nosso coração, as coisas mudaram muito. Muito, Eu preciso ver se o celular ainda tá gravando e o sol tá bem na minha cara. Deixa eu ver. Bom, gente, a gente tá mudando pra Portugal. Todo mundo vai pra Portugal, né? Todo mundo não, né? Tá bastante gente. Muita gente. Esse é mais um canal com uma família de brasileiros indo pra Portugal. Vai ser tenso. Vai. Pra honra e glória de Deus sempre. É o mais importante. A gente espera que a gente seja canal de bênçãos para esse país, para esse povo, porque onde a gente pisa a planta dos nossos pés, a gente precisa ser bênção, né? A gente quer abençoar. Como eu falei já anteriormente, eu amo esse país muito, tenho uma história linda com esse país. O meu pai, toda a minha família do lado paterno são portugueses, tem muita gente que mora em Portugal, por toda a Europa, e eu tenho um carinho muito grande por histórias que eu sempre escutei desde criança sobre Esposende, sobre Porto, sobre Lisboa, sobre Torres Vedras, várias cidades daí, e a língua para mim é muito normal, muito natural, e eu amo, tenho orgulho também de ser portuguesa. E eu escuto isso há 14 anos. Eu escuto isso há 14 anos e é gostoso saber que a gente vai pra lá, que você vai realizar um sonho. Isso é importante, eu acho que a gente lutou muito pra isso. Muitas burocracias. Muito tempo de correria atrás de documentação, né, para obter minha cidadania. Eu consegui essa cidadania após a morte do meu pai, o falecimento do meu pai, e isso para mim eu deixei bem guardado e fiz questão de ter mesmo, imaginando ou não mudar de país, porque para mim é a minha herança dele, sabe? É o pedacinho do meu pai para mim. Então eu fiz questão de ter, e para falar a verdade eu nunca imaginei morar em Portugal, assim. Eu tinha algumas ideias, eu pensava, vou comprar uma casa, quem sabe a gente compra uma casa em Portugal como investimento, ou de repente até para uma futura aposentadoria, mas era uma utopia na minha cabeça, era algo assim, quase impossível.
de acontecer, mas eu tinha um grande sonho, que era pisar nas terrinhas. Isso eu queria muito. Eu queria muito um dia visitar, e eu sei que eu vou me emocionar muito quando eu chegar aí. Por um tempo a gente achou que no máximo que a gente ia era visitar, né? Fazer uma viagem, visitar a Europa, morar. Por um tempo saiu dos planos, né? Assim, o Taigo queria muito ir para os Estados Unidos. Eu acho que muita gente vai se identificar, porque é a realidade de muitos brasileiros. Um ano atrás. Até mesmo de brasileiros que estão em Portugal. Muita gente está em Portugal, queria ter ido para os Estados Unidos. E ele queria ir para os Estados Unidos. Mas como eu queria mudar de país, era um grande sonho meu, eu queria ir para a Europa. Mas como eu queria mudar de país, sair daqui, é como se eu vivesse aqui onde eu estou e não pertencesse. E isso eu sei que também é muito natural para todo imigrante. Todo mundo que vai embora do Brasil tem esse mesmo sentimento. Parece que eu não pertenço mais aqui. Parece que esse lugar não é mais a minha cara. Eu não me vejo mais vivendo aqui. É exatamente isso que eu sentia. Então eu concordei, vamos para os Estados Unidos. Vamos ver o tipo de visto que a gente consegue para viver lá legalmente. E a gente percebeu que não conseguiria viver lá legalmente, sem mentir, né? E a gente... Sei que cada um pensa de um jeito, mas a gente, particularmente, os nossos princípios não deixam que a gente faça isso. Então, orando, pedindo a direção de Deus, é óbvio que Deus falou não, isso não é legal. Então, a nossa decisão realmente foi Portugal, e eu acho que vai ser bênção isso na nossa vida. Tendo a documentação para você viver legalmente em um país, né? Por que não? Sim. E aí a gente pensou em qual país primeiro? Primeiro a gente pensou nos Estados Unidos. Sim. Daí quando a gente falou, não, acho que é melhor a gente ir para a Europa, que você tem documento, todo mundo consegue ficar legal lá. Aí depois a gente viu que não ia dar, a gente pensou... Depois de Luxemburgo, a gente pensou Portugal, certo? Não, depois dos Estados Unidos a gente pensou em Luxemburgo. Que na Luxemburgo você conversava sobre isso a gente assim, nossa, eu tenho cidadania portuguesa, você tem cidadania portuguesa, europeia, então a gente pode viver em qualquer país da União Europeia legalmente. E a gente começava a pensar, né, em quais países, e a gente foi mais novamente assim, não pela ganância, não é ganância a palavra, mas assim, é o maior salário da Europa e tudo mais. Então a gente pensava, por que a gente vai para Portugal, né, ou para um outro país que tem um salário mínimo mais baixo e tudo mais, se a gente pode ir para Luxemburgo, por exemplo. Só que o meu coração ficava um pouco apertadinho com Luxemburgo, principalmente depois que a gente começa a pesquisar mais profundamente sobre o país, sobre como é viver naquele país de verdade. Por exemplo, a Suíça. A Suíça também é um sonho, né? Mas aí você começa a ver mais assim profundamente, você fala... Não é tão fácil assim, né? E aí o meu coração ficava um pouco apertadinho. E a grande questão é que tudo mudou quando você decidiu o que você queria fazer da vida. Tipo assim, o que você queria para ganhar dinheiro, a sua profissão. Quando ele começou a pensar na profissão, é que as coisas começaram a mudar. E aí tem muitas burocracias em relação a trocar a sua habilitação, o idioma, né? Mas qual é a profissão? Motorista, né? O que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? Né? Eu vou para as obras, é o que todo imigrante pensa. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E aí, pesquisando sobre Luxemburgo mesmo, que a gente viu a possibilidade dele ser motorista. De ônibus. Motorista de ônibus, porque a gente conheceu um brasileiro, dois brasileiros, que são motoristas de ônibus lá. A gente falou, nossa, que profissão legal. Né? Não tá exposto ao tempo, igual às obras. Ganha um salário muito bom. E a gente começou a pesquisar sobre isso, e foi quando ele foi conversar com esse brasileiro. Como que é o nome dele? Adriano. É o Adriano, do Adriano Rota da Europa. Adriano Rota da Europa. Ele também grava. Deu bastante dica pra mim. Ele não grava pro YouTube, né? Eu acho que não, mas ele deu bastante dica em relação a trocar a habilitação. E aí ele falou pra mim, por que você não troca a sua habilitação em Portugal? Você vai ter um pouco mais de facilidade, aqui vai ser um pouco mais difícil. Por causa da língua. Por causa da língua, tudo, as burocracias também. E eu falei assim, depois de um tempo eu falei, é verdade. Então eu acho que Deus foi direcionando a gente, usando pessoas. Mas você não aceitou isso tão facilmente. Quando ele falou, acho que é melhor você ir para Portugal, e o Taigo falou, não,
Não, porque a gente tinha uma ideia muito fixa na cabeça, que era Luxemburgo. É, porque era a nossa vontade. É. A gente queria colocar a nossa vontade, não a vontade de Deus. E aí eu também... Teve outros sinais de que Deus estava direcionando a gente para Portugal, né? Primeiro foi essa conversa com o Adriano, que ele falou, olha, o melhor caminho para você é ir para Portugal primeiro, para mudar sua habilitação. Ele mesmo morou em Portugal, e aí o Taigo ficou resistente com isso, e eu já comecei a pensar. Questão de arrendamento, de aluguel, não tem comparação o valor de aluguel em Luxemburgo e o valor de aluguel em Portugal, e eu comecei a pensar isso no início, porque no início nós vamos converter. A gente está com real, então o valor é exorbitante. E depois, gente, o que aconteceu? O Taigo tem um irmão que mora em Portugal, tá vindo embora para o Brasil, mas estava morando em Portugal nesse momento. E eu sonhei que eu estava numa casa nova e estava muito frio nesse lugar. E o Taigo estava se arrumando para trabalhar e de repente quem bateu na porta era o irmão dele. E eu contei esse sonho para ele e eu senti uma coisa muito boa nesse sonho, sabe? Eu estava plena, feliz. E o Taigo mais uma vez falou, Portugal não, né? Eu quero ir para Luxemburgo, aquela ideia fixa de Luxemburgo. Ele já estava até aprendendo a falar francês, sabe? Estudando francês e tudo mais. E eu tive esse sonho. E depois eu tive um segundo sonho com o nome da cidade, que eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade em Portugal. E eu corri no YouTube para procurar essa cidade. E quando eu comecei a ver o vídeo dessa cidade, eu me apaixonei, gente. Depois de todas as cidades que eu via, todas, eu olhei Aveiro, Braga, Barcelos, Leiria, olhei todas as cidades e nenhuma tocava o meu coração como aquela do meu sonho. É pra falar? Não. Já vai falar de cara assim, cidade? Depois vocês vão saber, vamos ver se a gente vai contar. Tudo isso aqui é muito novo pra gente, YouTube, mais uma família, mais um casal gravando pro YouTube. A gente pensou muito antes de iniciar as gravações, não queria que fosse uma coisa totalmente emocional. Eu queria já gravar pro YouTube, mas de repente, entendeu? Vocês iam ver que a casa mudou, o cenário mudou, o país mudou e sem explicação nenhuma eu falei, não. Sim, vai ter sim mais um casal falando da mudança do Brasil para Portugal. O que mais? E vai olhando os nossos vídeos aí que vai vir coisa boa. Diferente, né? Igual a Priscila falou, porque é uma mudança drástica. Tudo é diferente. A gente vê muito vídeo mesmo. Muito. Vamos falar quem que a gente vê? Ó, eu sou fã de carteirinha de 2 canais que eu assisto assim, eu fico contando os dias para ver o vídeo. Primeiro que tem muita informação e eu gosto das pessoas que tá ali atrás da câmera, que é a Nanda Froman, que veio dos Estados Unidos para Portugal. Ela veio do Brasil para Portugal, aí de Portugal para os Estados Unidos para Portugal, sei tudo da vida dela. E também do Nosso Jeito Portugal, Aline, Gilmar, Juju, amo vocês. A gente acompanha desde o início também, porque é normal, né, gente? Todo imigrante, toda pessoa que começa já a pensar em mudar os planos, mudar de país, já começa a procurar no YouTube informação, né? E aí a gente começa a assistir uma pessoa e a gente vai se apegando, vai gostando muito, né, da história, do jeito da pessoa, da garra, sabe? E a gente deseja muito sucesso mesmo. Agora o Taigo, ele só sabe assistir uma coisa, gente. Vídeo de caminhoneiro. Quem são os caminhoneiros aí, amor? Fala, sabe o nome? Tem vários. Tem vários, né? O canal do Toledo. Toledo. Agora eu esqueci, que tem uns 3, 4 que eu assisto, né? Pessoal. Aquele de Viseu. Eu esqueci o nome dele, mas ele é o que eu mais assisto. Assiste bastante. Tem que lembrar o nome dele, a gente vai colocar aqui, ó. A descrição. Mas são vários que eu assisto, eu acho importante, né? Só que eu acredito que mesmo assistindo, a gente assiste bastante vídeo de vocês em Portugal. Mas quando a gente chega aí,
Eu acho que legal, assistiu, mas é muito diferente, né? Como tudo Cada na um tem vida. uma experiência, gente. Cada um tem uma experiência, a gente sabe que tem gente que foi muito bem, tem gente que foi muito mal, independente de qualquer coisa, cada um vive a sua história e a gente vai com Deus na frente e preparado, porque a nossa visão é uma visão de Deus na frente. É Isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aí, acompanha a gente nessa jornada e os vlogs vão continuar. Mas agora, terrinhas portuguesas. Até mais.